Vamos que vamos, né? Saudade das lives. Também tava aqui com saudades, né? De falar um pouquinho com vocês mais. Oi, Guilherme. Oi, Mariana. Bem-vindos. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o papel do assistente técnico nas perícias judiciais. Então, eu ainda percebo, oi Michael, oi André, boa noite, LifeSeg. Eu ainda percebo que é muito, assim, existe ainda muito tabu sobre essa questão aí dos assistentes técnicos nas perícias judiciais. Então, e o que eu quero falar com você hoje, e não é só para assistente técnico que vai atuar em perícia de insalubridade, de periculosidade, não. Eu quero falar com você que quer ser assistente técnico em qualquer área, né? Qualquer área. Então, às vezes você acha que não é para você, ou que você não tem conhecimento, ou que você não tem equipamento. Então, pessoal, não tem nada a ver. Eu vou desmistificar isso porque não tem nada a ver, Jaque, minha linda, boa noite. Então vamos lá. Então, primeiro eu quero definir de novo, porque ainda me surgem muitas perguntas sobre a questão do papel do assistente técnico. Então, quem é que pode ser o assistente técnico numa perícia judicial? Estou falando agora da área de insalubridade e periculosidade, tá? Então, quem pode? Pode ser o técnico de segurança do trabalho, pode ser o engenheiro de segurança do trabalho, pode ser o médico do trabalho. Isa, mas eu, como técnico de segurança, eu posso mesmo ser assistente técnico? Pode. Há quem chame de perito assistente, porém eu não gosto, essa nomenclatura nem é descrita no Código de Processo Civil, tá? Então, o correto, tem um cabelo que tá me incomodando aqui. O correto é assistente técnico. E por que o assistente técnico ele é tão importante? Isabelle, sempre vai na perícia judicial, vai o advogado. Vai o advogado. Só que o advogado, gente, não é assistente técnico. Quem é assistente técnico é quem tem competência técnica para discutir alguma situação técnica, no caso, aquela perícia. Então, na maioria das vezes, o advogado ainda vai acompanhar a perícia judicial. Porém, ele não tem argumento, a gente não tem como discutir tecnicamente com o advogado, porque vamos supor assim, o advogado entende da lei, entende da jurisprudência, entende da súmula. Agora, quem é que vai discutir tecnicamente uma avaliação de ruído, se o procedimento está correto, se o modo de elaborar essa medição, de realizar essa medição está correta ou não? É só quem tem competência técnica no assunto, ou seja, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança ou o técnico de segurança do trabalho. Então, ao contrário do que muito todo mundo pensa, fala assim, pessoal, eu preciso investir muito para ser assistente técnico? Então, a resposta que eu dou para você é não. Você não precisa ter um arsenal de equipamentos de medição. Você não precisa ter um acelerômetro, você não precisa ter um dosímetro, você não precisa ter nenhum equipamento. Você precisa única e exclusivamente do seu conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque você pode usar a medição do perito, acompanhar o perito, ver o que o perito está fazendo, colocar isso no teu documento, fotografar o equipamento do perito para evidenciar aquilo que ele está fazendo e você vai colocar isso no teu parecer técnico, tá? Então, primeiro mito que cai por terra agora é que você precisa ter um investimento muito alto na área de perícia para poder começar a ingressar como assistente técnico. Então, não precisa ter equipamentos de medição para começar na assistência técnica. Você começa com o seu conhecimento, divulgando o seu trabalho nas assessorias contábeis, nos escritórios de advocacia trabalhista, nas empresas e começa a fazer esse trabalho de divulgação.
No começo vai ser um pouco mais complicado para você entregar isso, né? Porque as pessoas ainda não vão te conhecer. Mas a partir do momento que você entrega, que você faz um bom trabalho, você é convidado para fazer assistências técnicas sempre. Porque o assistente técnico ele tem um papel tão importante que ele é capaz de reverter um perito, um laudo do perito. E eu digo que não é depois na impugnação do laudo, porque tem muita empresa ainda que não contrata o assistente técnico e aí quando vê que o laudo foi desfavorável para a empresa, aí ele contrata alguém para impugnar aquele laudo. Só que na hora que ele contrata alguém para impugnar aquele laudo, aí o perito já tomou a decisão dele. E eu digo porque eu tenho assim vários depoimentos mesmo no meu direct que o perito ele dá a conclusão do laudo errada, porém por ele ter medo de se redimir, por ele ter medo de mudar o parecer, ele não muda. Então o assistente técnico ele tem que estar colado no perito a todo momento durante a perícia. Então é isso que faz a diferença. Né? O advogado vai lá, ele fala, mas ele não sabe, que nem o post que eu fiz hoje do ruído, né? O ruído, se a gente não fizer a aferição do dosímetro ou do medidor de nível de pressão sonora antes e após a verificação, a medição, e analisar se teve essa variação de mais ou menos 1 decibel, esse laudo do perito pode ser impugnado de imediato. Parou? Alguém falou pra mim que parou a minha live. Tá tudo bem? Voltou? Estão me ouvindo? Travou? Só me dá um joinha aqui, gente. Voltou? Joia. Então, ele tem... Joia, Guilherme, obrigada. Então, o assistente técnico, ele tem esse papel dele ir até o local de trabalho, colar no perito para ele ver como que ele está fazendo toda a avaliação, como que ele faz a medição, aonde que ele analisa, se ele vê a atividade do colaborador, do reclamante certinho, se esse perito ele também avalia a documentação corretamente, se ele não é imparcial, né, se ele é parcial. Então, que nem a Gra falou, metodologia é crucial para a gente desenvolver as perícias, é crucial. Então, assistente técnico que quer se destacar tem que conhecer norma de higiene ocupacional, tem que conhecer NR15, tem que conhecer NR16. E aqui vou fazer um parênteses, mas um parênteses grande, é o que a gente aborda no nosso curso Vivendo de Perícias. Tá? Então é um curso completíssimo de NR15, 16 e abordagem de NHO com instrumento de medição, como que posiciona, modelo de laudo. Fecha parênteses, que não é o foco da live. Então, eu quero que vocês entendam que o papel do perito, o papel do assistente técnico é mudar, nortear o perito para aquilo que você quer. Porque o assistente técnico, ele é contratado da parte, ou seja o reclamante, seja a reclamada. Isso aí, Guilherme, NR6 também. Seja reclamante, seja reclamada. Então, quando o assistente técnico ele vai a campo junto com o perito, ele tem competência técnica para debater com ele de frente, tá? Então ele vai discutir metodologia, ele vai discutir a questão do equipamento. Tem perito que vai com o equipamento errado fazer medição, entende? Então é tudo isso que o perito que o assistente técnico vai fazer. Então ele vai defender aquela pessoa que o contratou. E isso significa, gente, falando como assistente técnico, é você ir no local do trabalho antes, se você está sendo contratado da reclamada, você conversar com o pessoal antes, verificar qual que é a real situação, verificar a documentação, ambiente de trabalho, fazer medição antes, se você tiver um equipamento para fazer essa medição e verificar se o ruído está elevado ou não. E você ir antes e você já blindar a empresa antes. Então fala assim, o perito vai vir aqui, ele vai ver esse local de trabalho, ele vai ver tudo isso que você está analisando aqui, que o perito vai avaliar.
Então é isso que o assistente técnico tem que fazer. Aí você vai falar para mim, Isa, mas você vai mentir. Não é que a gente vai mentir, a gente vai mascarar assim o ambiente de trabalho quando a gente é assistente técnico, tá? Quem nunca fez isso, então que atire a primeira pedra, tá? Porque assim, o papel do assistente técnico é realmente defender o cliente, tá? Então ele vai defender. Se o perito é bom, igual isso que a Gra falou, é arrumar a casa, a gente vai arrumar a casa. E se o perito for bom, ele vai descobrir que a casa está arrumada. Se ele não for bom, né, pontos para o assistente técnico, que terá muitas outras nomeações, muitas outras assistências para realizar. Então, o assistente técnico, quando ele fecha um trabalho, ele pode ir antes da empresa, quando ele é contratado da empresa, avaliar o local de trabalho, arrumar a casa, separar a documentação para o perito, arruma um lugar, uma mesa, algo que vocês possam conversar que não seja no meio de uma produção, na frente de todo mundo. Então espera o perito gosta disso, né? Nós, como somos peritos, nós gostamos desse cuidado, né, que as empresas elas têm. Então, ser cordial, oferecer, claro, uma água, não que isso vá interferir no parecer do perito, mas o perito, né, se sente um pouco mais diferenciado, um pouco mais importante. Quando você está defendendo o reclamante, não tem como você ir na empresa, porque ninguém te aceitará lá, né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma conversa minuciosa com o reclamante. Essa conversa, você vai ter que tentar extrair dele numa conversa, saber se ele usava EPI, se ele assinava alguma ficha de EPI, se ele tinha treinamento, como que era o ambiente de trabalho, o que ele fazia ao certo, com a qual frequência, porque numa perícia de insalubridade, por exemplo, na de periculosidade também, o que leva-se muito em consideração é o tempo de exposição. Então, o tempo de exposição conta muito. E é isso que o assistente técnico tem que ir investigando. Ele tem que ir conhecendo, ele tem que ir atrás de toda essa situação. Então, o assistente técnico fazendo isso, ele já vai ganhar pontos. Por quê? Porque, poxa, ele está preocupado. Ele vai elaborar quesitos, que são as perguntas que ele quer que o perito responda. Essas perguntas, elas têm que ser extremamente assertivas, de uma maneira que o perito responda aquilo que o assistente técnico quer. Então, vamos supor, você está numa empresa, sendo o assistente técnico da empresa, e a empresa não tem nenhuma documentação. E aí, num dos quesitos, você pergunta: o autor recebeu os equipamentos de proteção individual conforme descrito na ficha? Oi? Não tem ficha. Então, para que você formulou esse quesito? Para o perito responder não? Não tem? Entende? Então, a gente não pode formular perguntas aleatórias, só para encher linguiça. Então, tem assistente técnico, na maioria das vezes é o advogado que elabora, ele pergunta lá 25 quesitos. Quesitos redundantes, que não tem necessidade, tá? Não tem um mínimo de quesito e nem um máximo. Você pode perguntar 5, como você pode perguntar 40. Só que assim, quando você for fazer as perguntas, você pergunte quesitos assertivos, ou seja, aqueles quesitos que você tem certeza que o perito vai responder favorável para você. Então, se você é do reclamante, faça perguntas do contrário. Qual era o valor de ruído no ambiente de trabalho? O autor recebia equipamentos de proteção individual? Eram descritos na ficha conforme o CA? Sabe, muitas perguntas que você consegue fazer fazendo com que o perito responda exatamente aquilo que você quer. Preparou a sala, recebeu o perito, recebeu todas as partes, advogados. Você, como assistente técnico, tem o mesmo poder numa perícia, tá? Então, assistente técnico e perito judicial, ali dentro da perícia, tem a mesma competência, vai ver as mesmas coisas, tá? Então, você pode tirar foto do mesmo jeito. Eu já vi muitas empresas que quando o assistente técnico é do reclamante, ou seja, do ex-funcionário, eles começam a tentar brecar, tirar foto, não deixa tirar foto, não deixa fazer, tipo assim, o coitado fica lá quieto. Só que vai do assistente técnico conhecer o Código de Processo Civil e falar que ele, de acordo com o Código 473, com o artigo
473, ele tem o mesmo, né, poder, ele tem amplos poderes para tirar fotos, para fazer tudo o que ele pode para elucidar os fatos. Então, esse é o diferencial do assistente técnico. Quando o advogado começa a tirar foto numa perícia, aí o assistente técnico, ele obrigatoriamente ele tem que intervir e mandar ele parar. Por que parar? Porque ele não é assistente técnico, ele não está analisando aquele caso tecnicamente. Ele vai usar aquela foto, podem ter certeza absoluta, para impugnar um laudo de outra maneira, porque ele está vendo uma outra coisa que ele não, pode usar isso para uma outra perícia, que ele pode usar isso para um outro cliente. Então, gente, quando vocês virem advogado tirando foto em processo onde ele não é assistente técnico, porque ele nunca é assistente técnico, porque ele não tem competência técnica para discutir aquela situação, você pode chegar lá e falar assim, doutor, nós não permitimos que você tire foto aqui no ambiente de trabalho, é só a perícia, tá? Na hora ele para porque ele sabe que ele está errado, tá? Então, eu já vi como perita o advogado fotografando o ambiente de trabalho todo e o assistente técnico mudo. E eu fiquei muda, claro, porque eu não tenho que alertar ninguém nessa hora, eu sou imparcial, eu vou lá como perita para avaliar realmente aquela condição de trabalho, aquele ambiente de trabalho. Então, aí é a atividade do autor. Agora, se está tirando fotos, vai prejudicar ele depois, o que vai fazer? Aí já não compete mais ao perito. Então, você, assistente técnico, você tem que estar muito bem preparado, saber de todos os seus direitos e os seus deveres numa perícia, para que você possa falar de igual com o perito. Então, você vai discutir tecnicamente uma situação, você vai avaliar, porque às vezes, vamos imaginar uma situação de calor. Eu já vi N peritos que falam o seguinte, onde é a situação mais desfavorável de calor? Não é assim que avalia calor, gente, pelo amor de Deus. O que está lá na NHO que a gente tem que avaliar o calor durante o... não é deixar o equipamento medindo uma hora. Você tem que ir lá perguntar para o autor como era a sua atividade. Descreve ela para mim. Bom, eu alimentava a caldeira, eu ia buscar produto químico para tratamento da caldeira, eu descansava enquanto eu alimentava, enquanto queimava a lenha. Pronto, fazia 3 atividades. Então, nessas 3 atividades, você vai medir o calor, supondo que toda essa atividade em 1 hora ela acontecia. Por isso, a questão da 1 hora. Então, o perito vai lá, ele pega o IBU-TG dele e fala o seguinte, onde era o ponto mais desfavorável do calor? Gente, a partir do momento que o perito coloca no ponto mais desfavorável do calor, ele já começa a fazer ele já deixa de ser imparcial. Por quê? Porque ele está indo a favor do reclamante, achando a questão mais desfavorável, entendem? Então não é assim. Onde é a máquina que mais produz ruído? E aí vai lá e ele coloca o dosímetro do lado da máquina mais ruidosa. Não! Tá errado, é para isso que o assistente técnico ele tem que estar lá no meio, ele tem que estar brigando. Porque depois que o perito concluir o laudo, você não vai conseguir mudar o parecer. Porque, olha, gente, de 95% você pode conseguir mudar, tá? Eu já reverti parecer técnico e eu mesma já mudei o meu parecer técnico porque eu vi que eu estava errada. Não tem nada de mal disso, tá? Na verdade, é bonito até você reconhecer o erro e falar que você estava errada e dar a razão realmente para quem merece, tá? Então, mas eu sei, gente, porque tem muita gente mesmo, tem inclusive até alunos meus que falam assim, Isa, eu dei um parecer errado, e o que eu vou fazer? Eu falei assim, muda seu parecer. E fala o quê? Não vou mudar. Não vou mudar, agora eu já falei, eu preciso achar algo que me respalde, e enfim. Então não muda. Então você tem que agir durante. E é isso que você tem que explicar quando você for vender um serviço de assistência técnica. Fala assim, não, mas depois eu mudo, eu consigo impugnar um laudo depois. Não consegue. É muito difícil, então você tem que fazer o caminho antes. É como nós da segurança do trabalho, nós agimos né? Nós somos prevencionistas, então nós temos que agir da mesma maneira. Então é isso que a gente tem que fazer. Então vamos recapitular.
O assistente técnico pode ser engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho e médico do trabalho, tá? Então, ele não é nomeado, ele não precisa de concurso público, ele vem do próprio serviço para as empresas, para escritório de advocacia e para escritórios de contabilidade, tá? De que forma que ele faz isso? Oferecendo realmente o trabalho, fazendo uma rede social, fazendo um cartão digital, enfim, tem várias maneiras que a gente pode fazer e oferecer o serviço, né? Acompanhar a perícia, ler o processo, leitura da inicial do processo, elaboração de quesitos, acompanhamento da perícia técnica, elaboração de um parecer técnico, que é o laudo do assistente técnico, o laudo do assistente se chama parecer técnico. Eu, particularmente, não gosto de entregar um parecer técnico juntamente com o laudo do perito. Então, eu deixo para o perito entregar o laudo e depois eu crio ou uma manifestação de concordância sobre o laudo, se eu ver que o laudo foi favorável, ou uma manifestação de discordância quando eu vejo que o laudo não foi favorável. E aí, todas aquelas situações que eu evidenciei durante a perícia, aí eu vou pedindo para ele explicar e explicar e responder aos quesitos complementares. Uma coisa bem legal, bem importante que eu sugiro que vocês façam quando vocês estiverem fazendo assistência técnica é vocês falarem para o perito assim: doutor, então eu gostaria que constasse isso no laudo. Então tem muito perito que ele não coloca, né? Você vai lá, você contesta, por exemplo, foi lá e mediu o ruído, mas não aferiu o equipamento. Doutor, eu gostaria que você colocasse então isso no teu laudo, que o equipamento não foi aferido. Doutor, eu gostaria de ver o número de série do seu equipamento, porque eu gostaria de saber se esse é o equipamento que vai estar lá com o mesmo número do certificado de calibração. Doutor, eu gostaria que você evidenciasse então que o reclamante estava falando que ele não fazia tal situação. Então, vocês percebem que você pode pedir para o perito colocar tudo isso no laudo e se a partir do momento que ele não colocar, você pode contestar isso depois. Mas você tem que agir no momento da perícia, porque se você deixar para agir depois, pode ser tarde e aí você não consegue reverter o parecer. Se você quer ter êxito, se você quer ter sucesso, você tem que intervir antes e você tem que vender isso para as empresas, para elas entenderem a importância da assistência técnica. E para você ter essa renda a mais, essa renda extra, você não precisa de imediato sair do teu CLT. Você tá lá no teu CLT, eu entendo. É difícil a gente pegar e falar, não, vou começar agora e não quero mais saber. Não dá, entendo que não dá. Também não fiz isso. Então, você vai começar a oferecer o teu trabalho e o perito ele vai agendar a perícia com uns 10 dias de antecedência. Nesses 10 dias, você já começa a prever, falar, pô, eu tenho uma perícia daqui 10 dias, então eu vou começar a pagar em horas, eu vou fazer, e vai assim, e vai fazendo as perícias dessa forma, vai pagando em banco de horas, em hora extra, vai ficando a mais, entende? Tudo é acordado. Eu entendo que, né, grandes oportunidades, as empresas até permitem que isso aconteça. Então, você vai fazendo dessa maneira, vai cobrando por assistência técnica uma média de R$ 1.200, R$ 1.500. E aí, gente, se você já fez 2 assistências técnicas no mês, que não é nada, é 1 hora e meia que dura a perícia no máximo. Tem perícias que duram mais, sim, mas são as mais complexas que você também vai ganhar mais. Então, você vai ganhar em média aí, já dá R$ 3.000 a mais. E é muitas vezes mais do que o piso do que o técnico de segurança ganha numa empresa por uma responsabilidade que não cabe nas costas do técnico de segurança. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? É para sair pedindo a conta amanhã? Não, não é. O que eu quero que vocês entendam é que a nossa responsabilidade como engenheiro ou técnico de segurança do trabalho dentro de uma empresa CLT é muito grande. Acontece um acidente, você pode ser responsabilizado, você pode ser penalizado, você pode responder civilmente numa ação, né, da justiça, do Ministério Público, enfim. Por quê? Porque a partir do momento que o técnico de segurança CLT dentro de uma empresa ele tem essa atribuição de cuidar de vidas, o que acontece? Ele não consegue se eximir da culpa. Então, ele tem
responsabilidade por cuidar daquela vida. Então, imaginem, pessoal, como que a gente não tá lá 24 horas para cuidar do colaborador. Quantos deles que a gente tá em algum lugar, eles tiram o plug. Daí quando você aparece, eles põem o plug. E mesma coisa com cinto, com capacete, com máscara e com qualquer EPI que a gente forneça. Então, aí como é que você vai ser responsável por isso? Na assistência técnica, o teu trabalho é pontual. Você entrega aquilo ali e acabou. Aí fala, Isa, mas aí eu não tenho estabilidade, eu não tenho um 13º, eu não tenho FGTS. Gente, se você tiver organização, você faz tudo isso. Né? Você guarda uma parte do seu dinheiro, isso já é assunto para uma outra live que não é nem comigo, é sobre educação financeira. Né? Que infelizmente a gente nunca teve quando a gente era mais novo, né? A gente sempre foi criado para falarem o quê? Você tem que achar um emprego CLT que você ganhe o seu salário no final do mês. Nós não fomos criados para empreender, infelizmente. Mas, então, o que eu quero dizer, começa devagar, mas começa. Saia da inércia, saia da zona de conforto. Não é fácil sair da zona de conforto. Por que que não é fácil? Porque a gente começa a remar contra aquilo que está cômodo pra gente, né? Então, o que é mais fácil? Você chegar em casa, assistir o Netflix, sentar no sofá e assistir o Netflix, ou você se preparar e estudar para você ir para uma perícia ou para uma assistência técnica? É claro que é muito mais fácil você sentar no sofá. Então, você vai ter que agora, no momento, ter que se dedicar a esse tempo para depois você poder abrir mão de tudo isso que você faz para viver só de perícia, viver só de assistência técnica, e isso dá muito dinheiro, muito mais dinheiro. Imagina que você pode ir fazer 3 por semana, né? Que isso também não te onera. Você vai ter mais tempo para ficar com sua família, você vai ter mais tempo para viajar, você vai ter mais tempo para fazer um monte de coisa que você talvez no CLT não consegue, porque você entra às 8 e sai às 6, às 8 e sai às 6. Aí você não tem tempo para nada, realmente. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês abram a cabeça, porque eu ainda percebo que muita gente está muito assim, não entende que isso é viável, é muito viável, gente, não precisa ter engenharia, vai só com o técnico de segurança e consegue, saia, abre a cabeça, pensa fora da caixa, começa a fazer algo diferente. O técnico de segurança que só entrega EPI é importante? Claro que é, mas tem de quilo no mercado. Ok, você tem que se diferenciar de alguma forma. Então, você começa a partir para esse princípio, começa a fazer assistência técnica, começa a trazer resultado para o teu cliente. Uma empresa vai falando para outra, que vai falando para outra, que vai falando para outra. Quando você vê, você já está vivendo de assistência técnica, você já vai ter uma agenda super lotada só de assistência. Então, você agenda, você fala assim, não, essa eu não quero, porque aquele final de semana eu quero viajar, porque aquele final de semana eu quero levar meu filho pro Beto Carreiro, né? Como eu fiz aí uma quarta-feira que eu peguei isso aí e fui. Por quê? Porque eu posso me dar o luxo de fazer isso. Hoje eu posso, mas eu tive que investir muito. Em dinheiro? Não. Em conhecimento. Conhecimento é o que move. Não adianta a gente ficar reclamando se a gente não faz nada para correr atrás daquilo que a gente quer. Então, se você quer, você adquira conhecimento, você começa a buscar pessoas que te ensinem, que vivam realmente disso, não os picaretas da internet, tá? Porque picareta também tá cheio. E é isso que eu quero abrir a cabeça de vocês para que vocês possam entender um pouco mais desse mundo, desse universo aí das perícias e das assistências técnicas. Eu vou ver aqui, eu vi que tinha algumas perguntas para cima. Deixa eu ver aqui. A Luana pensa da mesma forma que eu, né, Luana? Ó, o Daniel, Daniele, fui contratada como assistente técnica e tô com dificuldades em fazer a documentação no e-social. Me chama lá no direct. Tenho uma enorme dificuldade em entender insalubridade, LTCAT e periculosidade. Gostei desse tema para live. Quarta-feira que vem, Daniele. Corrigir o parecer é o correto. Em uma perícia, há um tempo mínimo que deve ser deixado o dosímetro para a medição de ruído? Nesse caso, o dosímetro é colocado em um trabalhador? Então, ótima pergunta, Luana. Quando a gente vai fazer uma perícia de ruído,
O que a gente faz? Existe um tempo mínimo? Não, não existe. A gente tem que atender o ciclo do trabalhador. É o que determina a NHO. A NHO, ela não fala em nenhuma linha dela que a medição tem que ser em 75% da jornada, que é o que muitas pessoas falam. Então, não existe nem... É fora da viabilidade eu fazer uma perícia de ruído e avaliar 75% da jornada do colaborador numa perícia, tá? Nem paga-se para isso. Então, você vai avaliar a situação que é representativa daquela atividade, ou seja, meia hora, 40 minutos, você vai fazer o reclamante simular todas as condições de trabalho que ele está exposto. E aí no final você vai pegar o resultado do teu dosímetro em LAVG. Por que o LAVG? Que é o nível médio. Quando você usa o LAVG, você pega aquele valor de ruído e ele te projeta para uma dose de 8, para uma jornada de 8 horas. E quando você faz, por exemplo, 40 minutos ou uma hora, o dosímetro ele entende, quando você usa o LAVG, ele entende que o restante da jornada de trabalho é similar. Ou seja, ele pega e faz a média daquilo ali. Quando você usa o TWA, já teve aluno meu que falou que usava o TWA. Só que se vocês avaliarem o resultado do dosímetro, o TWA ele dá bem menor. Por quê? Porque a hora que você pega a 1 hora de avaliação, as outras 7 horas ele entende que é abaixo do nível da ação. E aí o valor da dosimetria dá bem mais inferior. Então, se você usa o TWA, você está fazendo errado. Você tem que usar o LAVG, que é para avaliação das perícias de insalubridade de ruído. Se não ficou claro, Luana me chama lá no direct depois, tá? Bom, gente, tem uma... Oi, Maurício! Maurício da GAR, grande Maurício. Quando terá o próximo curso? Branca, nós ainda não temos, não estamos pensando ainda na próxima turma, né? Nós finalizamos agora o curso de, o Vivendo de Perícias, nós fizemos o lançamento do curso só de insalubridade. Quem sabe a gente faz aí o curso só de periculosidade, ainda não sabemos. O que está tendo muita demanda é na área da perícia de ergonomia, né, que é muito legal como que o engenheiro de segurança age numa perícia de ergonomia, ou numa assistência técnica, né, que é muito bacana. Eu pelo menos recebi várias nomeações ultimamente aí para a perícia de ergonomia. E aí temos muito assunto ainda para abordar, né? Mas é isso aí, pessoal. Por hoje deu. Nossa, achei que a live ia ser bem mais curta, acabei me excedendo e já passou meia horinha. Gosto das lives curtas e diretas. Então, se ficou ali no direct e bora responder, porque toda dúvida de vocês pode ser um tema para live, um tema para post, todos os posts eles vêm de dúvidas de vocês, então eu quero transformar tudo isso em post, em vídeo. Esse vídeo, essa live aqui vai lá pro canal do YouTube também, então se você não é inscrito, me procura lá, Engenheira Isabelle Sampaio, que eu quero fazer de todos os posts virarem um vídeo lá no YouTube, tá bom? Eu espero vocês então na quarta-feira que vem, às 20 horas. Até, pessoal!